Olá pessoal, bem-vindos ao canal TechS, hoje com mais uma aula de eletrônica. O que nós vamos resolver aqui hoje é um problema de polarização de transistor que com essas características, com essas especificações dadas na tela. Então a gente quer fazer, esse exercício foi retirado do livro do Malvino, uma edição antiga, e aí ele pede que o VCC seja de 20 volts, a corrente de coletor 5 mA e o beta de 150. Está aqui as especificações então. E um detalhe, a polarização tem que ser feita por realimentação do coletor. Então vou mostrar como é que faz isso direitinho e aí a gente vai implementar, vai fazer o cálculo dessa polarização e depois a gente pode simular no LTSpice que está aqui atrás. Olha, nós podemos simular também. Então vamos começar por aqui fazendo um desenho que é o seguinte: nós vamos primeiro, eu tenho um circuito com transistor e ele diz que é realimentação de coletor, ou seja, o circuito que a gente tem é esse aqui. Nós vamos ter um resistor, um transistor aqui, no caso vamos colocar um NPN, esse cara está aterrado, e aqui vem a realimentação de coletor. Então vou puxar daqui, colocar um resistor de realimentação e ele volta para a base. Pronto, com isso aqui eu fechei o meu circuito, aqui está o nosso VCC, tá? E ele me diz o seguinte, vamos dar nome aos bois primeiro, Aqui eu tenho o nosso RC e aqui eu vou chamar de R1, tá? Então nossa missão é basicamente calcular o RC e calcular o R1. O VCC ele já nos diz, é igual a 20 volts. Ele nos dá já uma dica do ponto de operação, que é ele nos dá a corrente IC. No caso eu estou representando aqui por fora, tá? 5 miliamperes, mas o IC na prática é só esse trechinho aqui, tá? Só esse trechinho aqui que é o IC. Aqui, na verdade, a gente está medindo o IE. Ou seja, se você lembrar a lei de Kirchhoff, eu tenho aqui um nó, aqui flui a corrente IB, então aqui é IB, corrente de base, aqui com certeza no emissor é a minha corrente IE, corrente de emissor, tá? E aqui, nesse trechinho, eu vou ter IC. Logo, como aqui nesse nó eu tenho que somar as correntes, IB mais IC, logo só pode ser IE aqui em cima, que é igual aqui embaixo, IB mais o IC que passa pelo transistor. Então aqui eu tenho IE e aqui em cima também eu tenho IE. Só que é o seguinte, IC é 150 vezes maior do que IB dado pelo beta. Lembra que o nosso beta dado no problema é igual a 150, conforme está no enunciado. Então, esta corrente IB é 150 vezes menor do que essa corrente IC. Logo, se eu pegar IC mais IB, essa corrente pouca diferença fará nas nossas contas aqui nos finalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar simplesmente que IC igual a IE. Tá? Lembrando, IE igual a IC mais IB, porém, como IB é muito pequeno, eu vou desprezar IB para o cálculo desta malha, para esta malha que eu não posso desprezar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então o primeiro ponto que eu coloquei que ele deu foi a corrente de coletor. Uma outra questão aqui que não é dada, são dois pontos que não são dados no problema, mas a gente infere, porque nós desejamos, numa polarização, normalmente que o transistor fique bem no meio da reta de carga. Para que ele fique bem no meio da reta de carga, eu preciso que aqui tenha uma tensão que seja metade de VCC, ou seja, 10 volts. Tá? Então eu vou assumir que a gente quer bem no meio da reta de carga, uma polarização bem com bastante espaço para que o meu sinal possa variar, o meu sinal, quando eu jogar um sinal AC nesse amplificador. E a outra coisa que ele não fala, mas que no livro, ao longo do livro, ele sempre coloca o mesmo valor, é o VBE, que a gente vai precisar. Então eu vou dizer, para o nosso caso, que o nosso VBE é igual a 0,7 volts. Tá? Então vamos assumir um VBE de 0,7 e, deixa eu fazer um 7 um pouquinho mais bonito, VBE de 0,7 volts, e com isso a gente tem tudo que a gente precisa para resolver o problema. Então o primeiro passo é o seguinte, nós já temos aqui a corrente e temos a tensão VCE.
Logo, vamos fazer a equação desta malha aqui, tá? Vamos começar então. 20 volts lá em cima do VCE será, vamos fazer direto, né, com as quedas, né, eu coloquei a fonte fornecendo tensão e agora vamos fazer as quedas. A primeira queda é de 5 mA, 5 mA não, é menos 5, né, vezes RC. A próxima queda é de 10, menos 10 igual a zero. Eu gosto, para me orientar nas quedas, né, sempre fazer essa convenção, mais, menos. Então, se a corrente está fluindo nesse sentido, né, de cima para baixo, a tensão onde está o ponto mais é maior do que a tensão onde está o ponto menos. A mesma coisa no transistor. Eu vou ter aqui no coletor um mais e aqui no emissor um menos, de modo que o meu VCE, nesse sentido, né, de cima para baixo, é uma queda de tensão, que está representada aqui. Então eu vou ter o seguinte, vamos reorganizar essa equação, eu vou ficar com 5RC, o que eu fiz foi simplesmente jogar o RC para o outro lado, e depois inverter os dois lados da equação. Vai ficar 20 menos 10. Isso aqui vai ser igual a 10 e eu vou dividir por 5. Logo, RC já está calculado. Será igual a 10 sobre 5, que é igual a 2K ohms. E o K, por que K? Porque, lembrando, a minha tensão, as minhas tensões estão em volts e a minha corrente está em miliamperes. Então, volts dividido por miliampere dá quilo-ohms. Então, já achei o meu RC, está aqui. Agora eu vou achar, vamos colocar numa caixinha aqui para a gente achar ele fácil. E agora eu quero achar o R1. Como é que eu vou encontrar o R1? O R1 a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu já conheço o beta, eu já conheço IC. Né? Vamos até colocar aqui no cantinho, IC igual a 5 miliamperes, dado do problema. Logo, o meu IB será igual a IC 5 sobre beta, 150, que será igual a 1 sobre 30. Eu não vou, por enquanto, colocar em número decimal, porque nós vamos utilizar, vai ser mais fácil para fazer a conta aqui com R1. Tá? E aí eu tenho o seguinte, vamos analisar esta malha aqui. Esta malha nos diz o seguinte, a tensão de coletor até a base é a tensão que está fornecendo, né, que está promovendo a corrente nessa malha da base. Logo, eu tenho que o meu IB é igual ao meu VCB sobre R1. Ou seja, o R1 implica que o R1 é igual ao VCB. VCB, no caso, eu já vou até colocar aqui, é o VCE menos VBE. Já vamos expandir. E por isso é importante a gente ter um valor de VBE para poder fazer essa conta. Tá? E aqui sobre o meu IB. E aí, vamos colocar aqui. Eu tendo a cortar etapas, mas às vezes o pessoal pode não entender. Então vamos bem passo a passo para ficar claro. Então aqui, vamos fazer essa conta agora. VCE é 10, tá? Dado pelo ponto de operação, menos VBE que é 0,7, que eu assumi como dado do problema, 0,7, dividido por IB, que vai ser o 1 sobre 30. Tá vendo? Agora vai ficar mais fácil fazer a conta, porque isso aqui vai ser igual ao 9,3 vezes 30. Isso será igual a 279 kilo-ohms. Achei o R1. Com isso, acaba o problema, tá? Determinei R1, determinei RC,
e aí eu estou com tudo certinho. Eu vou fazer uma pequena modificação aqui para a gente poder simular o circuito, porque no LTSpice eu não encontrei um transistor que tenha o beta exatamente 150, mas o NPN comum dele, o beta é 100, tá? Então eu vou fazer uma pequena modificação aqui, assumindo, vou colocar aqui no cantinho, ó, calcular um novo R1 para um beta igual a 100, para a gente poder simular. Tá? Então, para um beta igual a 100, eu vou repetir todo esse processo aqui, só que o meu IB será 5 sobre 100. Então, o meu IB será igual a 5 sobre 100, que é igual a 1 sobre 20. Isso vai, depois de refazer essa conta aqui toda, vai me dar um R1 igual a 186 kΩ. Ok, então olha só, vamos só organizar aqui tudo direitinho. A resposta correta para o problema original com beta 150 é 279 kΩ, tá? Então eu encontrei o R1 igual a 279 kΩ no problema original. O RC, por que não muda? O RC não muda porque mantendo todos os dados do problema, exceto o beta, então eu vou continuar com 10 volts, eu vou continuar com 5 mA, então logo esse resistor não muda, porque as quedas de tensão vão permanecer as mesmas aqui. Então eu vou ter 10 volts de queda aqui, que não vão mudar porque eu mudei o beta. Só vai mudar realmente a corrente de base e, por conseguinte, vai mudar a resistência R1 que promove essa corrente, né, em conjunto com o VCB. Então, aqui nós determinamos, mas para podermos simular agora no LTSpice, nós vamos utilizar esse valor de R1, tá, para poder achar os 10 volts aqui e os 5 mA aqui, tá bom? Então vamos lá fazer a simulação agora. Eu vou até colocar também o beta 150, só para vocês poderem observar que vai dar errado. Mas aí a gente já sabe por quê, né? Porque a gente vai fazer colocar o R1 para um beta calculado de uma maneira, mas o beta real do transistor do modelo que a gente vai usar é outro. Então vamos colocar aqui agora. Vamos alternar aqui para o LTSpice, colocar um novo esquema. Então vamos lá, vamos colocar primeiro uma fonte. Eu digito F2, escrevo voltage, aqui já está ela. Vamos colocar aqui, reduzir um pouco o zoom. E eu já posso colocar aqui que essa fonte tem 20 volts. Beleza. Vou colocar essa fonte para o lado de cá. Tá, agora vamos colocar um resistor, que vai ser meu RC e o meu R1. Ctrl R, eu giro o componente. Agora novamente F2 e eu vou digitar NPN, já apareceu aqui, OK, e eu vou colocar meu transistor aqui no circuito. Agora um terra, que eu vou colocar mais ou menos aqui no meio para servir os dois. Então eu tenho já o meu transistor NPN, os dois resistores e a fonte. Faltou alguma coisa no circuito? Não, né? É o resistor, o outro resistor, o transistor e a fonte. Então tá. Então agora o que eu vou fazer? Vamos ligar todo mundo. F3, eu seleciono o fio, né, para ligar. Então aqui vamos ligar o VCC. Vamos fazer essa conexão aqui também do emissor. Ligar o terra, que é importante. Todo circuito SPICE tem que ter um terra. E aqui vamos fazer agora essa ligação e a polarização. Se você quiser, pode também já colocar os labels do circuito todo correto. Deixa eu refazer aqui porque deu algum problema. Pronto, já acertou. Então agora, se você quiser, pode colocar os labels corretos do circuito. Esse aqui vai ser o nosso R1, conforme está lá na nossa resolução. E aqui vai ser o nosso RC. Pronto. E vamos colocar resistência também. Então aqui o RC é o 2K. E para a gente ver, vamos começar com o valor calculado primeiro. Vai dar, não vai bater aqui, tá, gente? Vamos já alertar que não vai bater, mas nós vamos só dar uma olhada, porque como a gente sabe que o beta é de 100, realmente o correto é que não bata. Então vamos lá, 279, é isso? 279.
79 kΩ. Então tem que colocar um K aqui. Ok. Com isso, já temos tudo que é necessário para simular. Vamos fazer o seguinte então, vamos rodar agora uma simulação. Se a gente não especificar nenhuma simulação, na hora que eu apertar o Run, ele vai abrir essa telinha aqui para eu escolher a simulação. Para nós, basta essa última simulação, DC Operation Point. Ele vai colocar uma diretiva .op no circuito e vai nos mostrar a tensão em todos os nós e a corrente em todos os componentes. Ok, ele me gera essa saída. Ele mostra aqui, ó, o VN1, tá? É o 20, no caso é esse nó 1. O nó 3 é este nó aqui, ele está mostrando 11. O nó 2 é este nó aqui, ele está mostrando .81. E aí a gente já repara que aqui, como eu tenho o VCE direto, o emissor direto no terra, então essa tensão deveria ser 10. Mas, como eu falei, devido à diferença do beta, ele não está batendo. O IC também deveria ser 5 mA, ele está batendo quase 4 mA, mas não é 5, tá? 0,0039 é quase 4 mA. Lembrando que essa corrente aqui está em amperes. Então, funcionou a simulação, só que os valores não bateram conforme a gente esperava. Então vamos lá. Vamos agora colocar o outro valor que a gente calculou para o beta correto, que é o valor de 186 kΩ. Então vamos colocar 186 K. Com isso, a gente agora roda de novo a simulação. Da segunda vez ele já tem o ponto OP aqui, então ele não abre de novo a janela de seleção da simulação, vai direto. E olha só que legal. Agora a tensão praticamente cravou, né? 10,01, tá dando uma diferença muito pequena, uma diferença de centésimos aqui, isso não é nada, tá? 1000 vezes menos de variação. E aqui o nosso IC, olha, 4944, é praticamente 5 mA, tá? E para a gente ver, olha só, a diferença do IC para o IE, que está aqui. Esse menos é só por causa dos sentidos que o LT-Spice assume para as correntes, tá? Mas para a gente pode assumir positivo aqui, tá? Não é problema nenhum. Então aqui, olha só como é muito próximo. Até ele começa a dar diferença na terceira casa aqui, depois que tem alguma coisa, né? Depois que tem algum valor. E o nosso IB, aqui, ó, muito pequenininho, 10 a menos 5, claro, porque ele é 100 vezes menos do que o IC. Então, com isso a gente fecha, tá, a simulação, a gente conseguiu calcular tudo, a nossa polarização funcionou. Um ponto legal que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso vir aqui também, ó, depois que eu calculei o ponto de operação, eu posso clicar com o botão esquerdo mesmo do mouse, tá, e ele me mostra essa caixa, que é o ponto, tá, de operação. No caso, eu coloquei ele fora, então ele não mostra, mas é só eu conectar. Com F3 eu conecto aqui. Pronto. E aqui está o ponto de operação que a gente calculou. 10,01. Então eu posso fazer isso para praticamente qualquer lugar aqui. Tá? Posso pegar aqui, por exemplo, mesma coisa, 20 volts. Eu posso ter um jeito de calcular a corrente aqui, que eu vou deixar para um próximo vídeo. Por enquanto eu vou colocar só as tensões aqui, olha, se eu quiser colocar aqui também, ele faz. Mais uma vez conectando aqui. Pronto. Com F8 eu movo ele para poder ver melhor. Vou conectar de novo. Pronto, olha lá. Então aqui eu tenho 815 mV. Isso aqui é um outro fator de diferença, tá? Porque como o modelo do transistor não força que ele seja exatamente 0,7 aqui, o VBE, então isso aqui é uma outra fonte de dar uma pequena diferença, tá? Porque aí, em vez de eu ter o 9,3 volts aqui do VCB, eu tenho uma queda um pouquinho menor, tá? Tipo uns 100, 115 milivolts menor a queda. Então, isso também dá uma pequena diferença, mas você vê que pelos resultados que nós obtivemos, não foi nada comprometedor. Gente, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado por acompanhar, espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima.